graça e paz. Espero que esteja tudo bem com você. Eu estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu te convido a ficar comigo aí nos próximos minutos para juntos nós estudarmos essa bênção que é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais de Ti, de aprendermos mais da Tua palavra, de estarmos juntos aqui nesse momento para crescer no conhecimento do Senhor. Prepara, Pai, os nossos corações para receber a sempre viva, Pai, semente da palavra de Deus. Abençoa, Pai, cada um que vai assistir nesse instante o estudo e que essa palavra venha falar tremendamente aos nossos corações. Oh, Pai, me capacita a transmitir com unção e com clareza a Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu gostaria de conversar com você sobre sermos igreja. Então, existe uma passagem aqui no Novo Testamento que nos traz com muita clareza que eu e você somos igreja. Nós somos as pedras vivas e Jesus é a pedra viva. Jesus é aquele que vive, a pedra que vive. Então, abra aí comigo na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu. Então, 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 4 e o verso 5. Posso? Diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Queridos, então aqui o apóstolo Pedro deixa para a gente essa verdade. Jesus é a pedra viva. Ele é a pedra principal, a pedra que vive, a pedra fundamental. E eu e você somos as pedras vivas que compõem, queridos, a igreja de Cristo, que compõem, queridos, o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Mas nem sempre, queridos, foi assim. Nós precisamos entender que lá no Antigo Testamento, Deus pediu que o seu povo construísse para Ele um santuário. E ali então, queridos, a presença do Senhor habitaria no meio deles. Então, nesse tabernáculo havia ali os santos dos santos, né? E no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava ali a presença máxima e gloriosa do Senhor. Do Senhor com o povo da aliança, né? Mas, queridos, houve na época de Davi um desejo de se levantar um templo para o Senhor. Mas o Senhor disse a Davi que quem teria esse privilégio seria Salomão, o seu filho. Então Salomão, durante o seu reinado, vai levantar ali para o Senhor um templo maravilhoso em Jerusalém, um templo magnífico, um templo grandioso. Ali vai mandar trazer cedros do Líbano, vai colocar tudo do bom e do melhor naquele templo e será uma grande casa para o Senhor. Mas ali, queridos, até Salomão, ele próprio compreendeu que o Senhor é tão grandioso, mas tão grandioso, que ele não caberia no templo que ele próprio construiu. Nós sabemos, queridos, que o Senhor habita nos céus e a terra é o estrado dos seus pés. Nós sabemos que nós pertencemos a um Deus muito grandioso e não é um templo, não é uma sala, não é um local que vai limitá-lo ali. Então Deus está além desses templos construídos por mãos humanas, não é verdade? E então nós vamos olhando e vemos que no Antigo Testamento, quando o Senhor dizia que Ele estaria no meio do seu povo, que Ele habitaria no meio do seu povo, o Antigo Testamento está dizendo que
O templo era o lugar onde o nome de Deus habitava, ou seja, onde Deus manifestava a sua presença de forma especial. Mas aí no decorrer da história, os judeus começaram a atribuir a esse local, ao templo, o local exclusivo da presença de Deus. Então, aquele lugar de culto, aquele lugar de adoração, os judeus consideravam que a presença de Deus estava somente ali. Então, na imaginação deles, na concepção deles, o Senhor estava em Jerusalém e especificamente no Templo de Jerusalém. E você sabe que durante muito tempo o povo de Deus fez coisas que os levaram a pecar contra o Senhor. Então o Senhor os entregou ali nas mãos de alguns povos. Então chegou uma época em que a Babilônia, o Império Babilônico chegou, destruiu Jerusalém e destruiu até o templo. Então os judeus lamentaram imenso, mas não porque estavam se arrependendo dos seus pecados, mas porque o templo havia sido destruído e eles então achavam que a presença do Senhor estava só ali. Mas nós, queridos, e alguns homens da Bíblia, como Daniel, como Ezequiel, eles entenderam que a presença do Senhor não se resume a uma sala fechada, não se resume a um templo fechado. A presença do Senhor está muito além. O Senhor, queridos, ele pode ser adorado na Babilônia, o Senhor pode ser adorado em Jerusalém, ele pode ser adorado em Belo Horizonte, ele pode ser adorado em São Paulo, ele pode ser adorado aqui em Braga, onde temos uma lagoinha, ele pode ser adorado no Porto, ele pode ser adorado, queridos, em todos os lugares do mundo, desde que ali esteja um povo que se chama pelo seu nome, um povo consagrado a ele, um povo que se reúne em nome dele. Porque nós sabemos, porque Jesus disse nessas palavras para a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Mas nós, queridos, hoje nos reunimos como igreja, nós nos reunimos num templo para juntos buscarmos ao Senhor, para juntos adorarmos o nosso Deus, para juntos em comunhão, nós ali estarmos suportando uns aos outros, edificando uns aos outros e colaborando uns com os outros, com os dons que nós fomos equipados, com os ministérios ao qual Deus entregou para cada um de nós. E juntos nós servimos para que o corpo de Cristo em nada tenha falta. Nós, queridos, não vamos deixar de congregar como é o costume de alguns. Antes nós congregaremos e buscaremos ao Senhor juntos ali na Assembleia dos Santos. Então nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos que independente do local, quando uma igreja verdadeira se reúne em nome de Cristo, ali Jesus se faz presente. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nós começamos a ver que o templo de Deus, ele é hoje a igreja. E a igreja sou eu e é você, composta por essas pedrinhas vivas, onde Jesus é a pedra fundamental, onde ele é a pedra principal, a pedra que vive. Então hoje, queridos, o Senhor, ele habita no meio da igreja por causa de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. E 1 Coríntios vai dizer isso pra gente, 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então nós vemos aqui que hoje eu e você somos a habitação do Espírito Santo. Eu e você, quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo que veio habitar dentro de nós. E ele ali, queridos, nós somos selados por ele. E ele começou em nós uma obra de santificação. Então, quando nós nos reunimos numa igreja, quando nós nos reunimos num templo, não é o templo, não é a igreja que é sagrada, mas sim, queridos, Deus se manifesta ali não por causa do local, Deus se manifesta ali, porque a casa de Deus, essa casa espiritual, está se reunindo ali. E o apóstolo Pedro entendeu isso também, e talvez ele o tenha entendido também,
por causa daquela passagem que nós encontramos em Mateus, capítulo 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. Eu quero ler aqui para você, que diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, abra aí comigo em Mateus 18, capítulo 16, verso 18, diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Queridos, eu creio que talvez Pedro tenha escrito o que escreveu para a gente aqui nesses versos 4 e 5, porque entendeu nesse diálogo com Jesus também o nosso papel e o papel de Jesus. Aqui, quando você vai no original, Pedro, aqui o Senhor está fazendo um trocadilho com o nome de Pedro. O Senhor está falando: eu sou a rocha, eu sou essa pedra principal, e é sobre o meu nome, é sobre essa pedra principal que a minha igreja é edificada. Você, Pedro, você é fragmento de pedra. Você é um fragmento de pedra que faz parte, que está ligado, que está conectado a essa pedra fundamental. A minha igreja, a igreja verdadeira, ela é fundamentada no meu nome. Ela é fundamentada nessa pedra angular. Ela é fundamentada na pedra que vive. Nós precisamos ver isso, que a igreja de Cristo não está fundamentada em nome de homens. A igreja de Cristo, queridos, não está alicerçada em homens, mas ela está fundamentada no nome de Jesus. Jesus é a centralidade, queridos, da nossa mensagem. Ele é o centro da nossa vida, ele é a razão da nossa existência, a motivação que move as nossas mãos para as missões. Então nós olhamos para cá e vemos então o Senhor ensinando essa grande lição para Pedro. Então, ele é essa pedra viva e nós somos essas pedras vivas conectadas, ligadas a ele. É como se ele dissesse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E interessante que o Senhor diz aqui: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você perceber, queridos, tem uma porta aqui atrás de mim. Porta, quando nós falamos e pensamos em porta, porta é o quê? É um sistema de defesa, né? Então você imagina, aqui existe uma porta. E olha, aqui fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, queridos, não somos nós que recuamos e ficamos aqui com medo, não. É a igreja do Senhor que avança. E quando nós avançamos, quando a luz chega numa cidade, as trevas têm que sair. É as portas do inferno que não prevalece quando a igreja do Senhor chega numa cidade, quando ela chega numa casa, quando ela chega numa sociedade, quando ela chega num lugar. A igreja do Senhor chega e transforma. Então, muito maior, muito assim, maior e melhor, não é, queridos, a questão do tamanho da igreja, mas a relevância da igreja. Porque uma igreja relevante, ela impacta a cidade, ela transforma aquela sociedade, ela se torna relevante para aquela comunidade. Então a igreja fundamentada nessa pedra principal, nessa rocha que é Cristo Jesus, né? Ela, queridos, ela está fundamentada no nome de Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós somos, queridos, essas pedras vivas que estamos sendo edificadas em casa espiritual. E diz aqui a palavra de Deus: por que eu e você estamos sendo edificados em uma casa espiritual? Para sermos sacerdócio santo. Para serem sacerdócio santo. Queridos, no Antigo Testamento, o que o sacerdote fazia? O sacerdote oferecia sacrifícios ali do povo, né? O povo chegava até ele oferecia sacrifícios do povo para Deus, ele levava ali o clamor do povo para Deus. Então ele era meio que um mediador, ele era ali aquele que ligava as pessoas a Deus, que conectava as pessoas a Deus, né? Mas hoje, queridos, nós não temos mais esse mediador. Hoje todos nós, depois que o véu foi rasgado, e o véu foi rasgado de cima para baixo, todos nós temos livre acesso ao trono do Pai. Então nós precisamos quebrar na nossa mente, nas nossas práticas,
Algo do tipo, eu vou pedir para aquele pastor orar para mim. Aquele pastor tem mais acesso do que eu tenho acesso. Queridos, todos nós podemos orar. Todos nós podemos conversar com o nosso Pai. Todos nós temos acesso ao trono do nosso Pai. Não existe mais esse mediador a não ser Cristo Jesus. Ele sim, Ele é o nosso advogado que intercede por nós junto ao Pai, né? O Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas não existe mais um homem, um humano entre nós e o Senhor. Hoje nós podemos livremente nos achegar ao trono da graça. E hoje, queridos, a igreja do Senhor, ela é responsável por fazer essa conexão. Nós somos essas pessoas que conectamos elas ao Senhor, que levamos ela ao Senhor. Nós, queridos, precisamos exercer o nosso sacerdócio santo, levando pessoas até ao Senhor. E eu vejo isso também lá no Evangelho de João. Quando você vai no capítulo 2, as pessoas ali estavam levando outras a Jesus. Nós vamos ver que João Batista preparou discípulos. E quando Jesus vinha passando por ele apontava para Jesus, ele testemunhava de Jesus e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outra passagem ele dizia: vejam, é o Cordeiro. Então João Batista, ele apontava para Jesus, ele anunciava Jesus. E os discípulos de João Batista, ali nós vemos naquele capítulo, eles começam a seguir a Jesus. Ou seja, João Batista levava as pessoas a Jesus. Depois nós vemos André. André é um dos discípulos que naquele capítulo começou a seguir Jesus. Ele passa ali um dia com Jesus, fica com seu coração queimando, vai lá depois no seu irmão Simão Pedro e fala assim: olha, nós encontramos o Messias, venha e veja. Então, queridos, André ali agora está levando também Pedro a Jesus. Quando você continua o capítulo, você vai ver que agora é a vez de Filipe. Filipe vai levar Natanael a Jesus. E ele diz: nós encontramos o Messias, nós encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. E ali, queridos, também Filipe leva Natanael a Jesus. E naquele encontro tão maravilhoso, né? Jesus vira para Natanael e fala: eis aí um israelita em quem não há dolo, né? E aí Natanael pergunta: mas de onde o senhor me conhece? Ele fala: hoje eu te vi embaixo da figueira, né? E ele fala assim: então você é o Messias. Natanael reconhece que o Senhor é o Messias. E aí Jesus vira para ele e diz: porque eu te disse que te vi embaixo da figueira, você crê? Pois coisas ainda maiores você verá, disse o Senhor para ele. Então Natanael também começa a seguir Jesus. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus, nós precisamos, queridos, anunciar Jesus, nós precisamos testemunhar dele, precisamos apontar para ele em tudo que nós fazemos, precisamos amá-lo e amar também o próximo. Vamos exercer o nosso sacerdócio santo, porque nós, queridos, somos essas pedras vivas, ligadas à pedra que vive. Estamos sendo edificados em casa espiritual e nós temos aí uma missão: anunciar esse Jesus, né? Para todas as pessoas, em todos os lugares, e levar essas pessoas a adorá-lo, a confessá-lo, a se arrepender dos seus pecados e a recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Portanto, meu irmão, não se esqueça, você é a igreja do Senhor. E lembre-se, o Senhor está voltando. E quando Ele voltar, queridos, Ele não vai buscar uma igreja, Ele vai buscar a sua igreja. Ele vem buscar, queridos, não uma noiva, Ele vem buscar a sua noiva. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Ele não vem buscar uma denominação. Ele não vem buscar uma placa. Ele vem buscar, queridos, a sua igreja. E a sua igreja é aquela igreja formada por todos os santos, todos os seus filhos e filhas que proclamaram o seu nome, que o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas em todos esses tempos. Essa é a igreja de Cristo, essa é a noiva de Cristo, essa é a igreja de Cristo.
e a igreja de Cristo na sua essência, nós precisamos ser uma igreja santa, uma igreja fiel, uma igreja operante em obras, uma igreja madura na fé, sadia nos relacionamentos, uma igreja serva, uma igreja operante, uma igreja adoradora. Nós precisamos ser essa igreja que glorifica o nome do Senhor Jesus, queridos. Que sejamos essa igreja, que o Senhor nos ajude a ser essa igreja que glorifica o nome dele por onde nós passarmos. Lembre-se, você é essa igreja ambulante, você é a primeira Bíblia que as pessoas vão ler. Então busque dar um testemunho santo, um testemunho irrepreensível, um testemunho aprovado por onde você passar. Estude a palavra de Deus, esteja sempre preparado para dar explicação da sua fé, para explicar para elas as suas dúvidas, assim como Filipe foi enviado àquele eunuco etíope e explicou ali para ele a passagem que ele estava lendo em Isaías. Entendes o que lês? Assim que ele esteja preparado para quando o Senhor colocar alguém no seu caminho, você possa também compartilhar com ele a palavra de Deus, explicar para ele algumas dúvidas e mostrar para ele que o mundo tem um Salvador, que o mundo não tem vários caminhos, mas que, querido, para alcançar a salvação, para nós um dia irmos passar a eternidade no paraíso com o nosso Pai Celestial, para nós irmos habitar na Nova Jerusalém, só existe um caminho e esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e nós precisamos anunciar isso nesse mundo cheio de ideias e verdades relativas, que não é um caminho, é o caminho, que não é uma verdade, é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai se não for por Ele. Essa semana o Senhor nos deu ali a graça, o privilégio de podermos chegar também na cidade aqui perto de Braga, chamada Vila Verde. E ali, queridos, nasceu mais uma igreja batista da Lagoinha. E ali, queridos, na verdade, naquela cidade foi levantado um altar, né? Então é isso, quando a igreja chega, a gente não chega com paredes, nós chegamos com uma mensagem de transformação, com uma mensagem que pode mudar a vida daquelas pessoas, com uma mensagem de salvação. E ali agora, naquele local, há um povo que chama, que clama pelo nome do Senhor. Existe uma igreja viva, fundamentada no nome de Jesus e que prega a Jesus. Não é, queridos, mais uma igreja, é um altar que nasce em adoração ao Senhor Jesus naquele local. Então, eu gostaria de encerrar esse programa convidando você a chamar para você, queridos, essa responsabilidade. Eu sou igreja do Senhor. Eu vou me santificar diariamente, eu vou proclamar o nome dele diariamente. Eu vou anunciá-lo, eu vou testemunhar dele. Que o Senhor te ajude. E eu queria deixar aí ao seu coração uma música. Eu não sei se nós vamos conseguir encontrar aí para postar, né? Porque nem toda música a gente consegue postar. Mas ela diz assim: Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. E aí num determinado trecho ele fala: sou casa favorita do papai, sou casa favorita do papai, eu sou. Você é casa favorita do papai, ele habita em você. Que o Senhor te abençoe imensamente e até a semana que vem. Poderia ter escolhido um castelo, meu Senhor, mas Ele me escolheu, Poderia ter escolhido uma mansão, meu Senhor, mas Ele me escolheu, sou casa, eu sou morada
Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Sou casa favorita do papai, sou casa favorita do papai, sou casa favorita do papai. Eu sou, papai, sou casa favorita do papai, sou casa favorita do papai, sou casa favorita do papai. Eu sou. Ele habita em mim, Ele habita em mim, e Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar.